Boa noite, meus irmãos. Gostaria de inicialmente saudar a iniciativa da Secretaria de Educação de Camusim de São Félix por oportunizar esta reflexão ecumênica em torno da Páscoa. Meus agradecimentos à subsecretária Dalca, à mediadora Gerlane, e minha saudação a todos os companheiros que farão uso da palavra nesta reflexão. Se nós observarmos com prudência, a Semana Santa é uma semana de 8 dias, entre o Domingo de Ramos e o Domingo da Páscoa. E nesses 8 dias ocorrem 5 eventos que merecem a nossa reflexão. Porque são esses eventos que nesta semana traduzirão em grande parte a missão de Jesus para todos nós. A missão de Jesus foi de nos trazer e propagar a mensagem divina do amor de Deus, do amor a Deus e o amor recíproco entre todos os seres humanos. E é a vivência dessa doutrina de amor que nos abre a porta de entrada para o reino de Deus. Mas que reino é esse? É a nossa felicidade plena que está em todos nós, que reconhecemos o que disse o evangelista Lucas no versículo 21 do capítulo 17 de seu evangelho, ao afirmar: o reino de Deus está entre vós. E o próprio Jesus já havia dito: o reino de Deus está dentro de vós. Ele está entre nós porque esse reino é de amor incondicional e irrestrito entre todas as pessoas e até mesmo com os inimigos. Pois, afinal de contas, o nosso mestre recomendou: amai os vossos inimigos. E é somente entre as pessoas em que esse amor recíproco for mesmo verdadeiro que o reino de Deus se torna presente também entre elas. E não nos esqueçamos de que nesse reino de Deus encontramos a verdadeira felicidade. Mas, como eu disse anteriormente, vamos refletir sobre esses 5 eventos que estão nesses 8 dias entre o Domingo de Ramos e o Domingo da Páscoa. O Domingo de Ramos é celebrado não apenas na tradição católica, mas também de outras igrejas cristãs, uma semana antes da Páscoa, que é uma espécie de introito à Semana Santa. Mas há uma curiosidade singular nesta comemoração. Como é possível que um povo aclame Jesus no domingo, com gritos de Rosh Hashanah, que significa salva-nos, agitando ramos numa profunda alegria, e 5 dias depois, na sexta-feira, esse mesmo povo esteja pedindo a crucificação de Jesus? Porque há um equívoco na interpretação das datas. A entrada de Jesus em Jerusalém foi em Tishrei, que é o mês de setembro na língua judaica, época em que os judeus relembravam a festa do Sukkot, que era uma festa realizada nesse mês de setembro em agradecimento às boas colheitas durante o mês.
E nessa festa, a principal característica dela era a agitação de ramos de uma pequena árvore semelhante ao pé de limão. E as pessoas caminhavam nas suas lavouras em profunda alegria, numa grande festa, agitando aqueles ramos, agradecendo a Deus a fartura da colheita. Então, Jesus entrou em Jerusalém em setembro e foi crucificado em março, 7 meses depois, e não 5 dias, como rezam as tradições. A entrada triunfal de Jesus deve significar para cada um de nós a entrada do seu evangelho de amor em nosso coração, desalojando os velhos erros cristalizados na linha do tempo e conduzindo-nos à vivência plena das virtudes crísticas, as virtudes de Jesus. E os nossos acenos devem ser acenos de paz e de concórdia, mas também de muita oração, principalmente nessa hora amarga que a humanidade está passando com a pandemia. O segundo evento desses 8 dias é a Quinta-feira Santa, representada na última ceia e repleta de gestos de amor e humildade. Jesus já havia dito: desejo fazer a última ceia convosco, ao seu colégio apostólico. E a última ceia de Jesus com os seus apóstolos representa mais um apelo do nosso Mestre à vivência da lei de amor, segundo os princípios da verdadeira caridade que deve reinar na humanidade. Nessa ceia em que ele estava não apenas com os 12 apóstolos, mas também outras pessoas, outras poucas pessoas, o Mestre transmite as orientações finais aos seus discípulos e anuncia acontecimentos para aquela noite. E mais uma vez ele se empenha em transmitir o seu amor e proteção a todos que o aceitaram como orientador maior. Então, já podemos pensar o que nós temos feito dessa proteção, deste amor, destas orientações crísticas na nossa vida. A verdadeira Eucaristia evangélica não é a do pão e do vinho materiais, mas a identificação legítima e total do discípulo com Jesus, de cujo ensino de amor e sabedoria deve prover a essência, melhor dizendo, profunda, para a iluminação dos sentimentos e do raciocínio em todos os caminhos da vida. O amor e a sabedoria de Jesus precisam orientar a nossa caminhada. Queria Jesus mais uma vez lembrar aos seus discípulos que o seu corpo, que é a sua doutrina de amor, não pode ser assimilada unicamente na letra, mas precisa ser estudada e compreendida em espírito e verdade. A letra mata, mas o espírito vivifica, já nos dizia o apóstolo Paulo. Mas nessa quinta-feira da última ceia existe outro gesto extremamente maravilhoso, de grande humildade, que é o lava-pés, uma cerimônia muito bem assimilada pela Igreja Católica
durante as celebrações da quinta-feira. Um gesto humilde de Jesus ensinando a todos nós que a humildade é a chave que abre a porta para este longo caminho que percorreremos até a chegada do reino dos céus, que tanto desejamos que aflore definitivamente dentro de nós. Jesus também fez o anúncio da traição, como alertou os seus discípulos que mandariam outro Consolador. Ensinou a lição do maior e do menor no reino dos céus. E finalizou a ceia com o anúncio de um grande e novo mandamento, que está lá registrado no Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Quando Jesus disse: "Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis." Vê quantas vezes ele fala na palavra amor no verbo amar. E ele diz mais: "Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros." Ora, se nós somos cristãos, nós devemos então cumprir este mandamento que Jesus nos orientou, de nos amarmos uns aos outros. Isso é público e notório. E quando eu falo cristão, eu quero chamar a atenção que é a única denominação religiosa que está no aumentativo. Os que seguem o Cristo são cristãos. Porque em outras confissões e em outras filosofias religiosas, o nome dos seguidores não está, a designação dos seguidores não está no aumentativo. Quem é Buda não é Budão, quem é Confúcio não é Confusão, quem é Maomé não é Maometão, e por aí vai. Este aumentativo, na língua portuguesa, parece denotar para nós o tamanho da responsabilidade que nós devemos ter em ser cristão. Eu, pessoalmente, considero que nós não devemos nos preocupar em seguir Jesus, porque seguir é fácil. Eu posso seguir a procissão e conversando com a pessoa do lado e até olhando o celular, mesmo que eu esteja recitando as orações, cantando os louvores, mas não estou profundamente ligado à essência daquele ato. O que nós devemos em relação a Jesus, em relação a Cristo, é imitá-lo. Na hora da dificuldade, como Jesus faria se estivesse no meu lugar. Na hora da ofensa, Jesus perdoaria, eu vou perdoar também. Agora, imitar Jesus é um grande desafio para todos nós. O terceiro evento da semana é a Sexta-feira da Paixão, que termina com a morte trágica de Jesus crucificado. A morte de Jesus é consequência de 18 horas de flagelação com a imposição de duros castigos ao corpo físico. Jesus recebeu 39 chibatadas, que era o previsto na lei mosaica, mas que equivale a 117 golpes, já que o chicote, que tinha o nome de tribilho, ele tinha 3 pontas, e em cada ponta dessa era amarrado um osso de carneiro. E as consequências médicas
dessas chibatadas são hemorragias profundas, acúmulo de sangue e de líquido nos pulmões, uma possível laceração do baço e do fígado. E depois de ser flagelado com o chicote, Jesus recebe uma cruz de aproximadamente 22 quilos para percorrer um trajeto de 8 quilômetros. E nós lembramos que em determinado momento ele cede sob o peso da cruz. E os romanos convocam Simão, o cireneu, para ajudar Jesus, num gesto de que nós devemos estar sempre aptos, sempre atentos ao momento em que iremos ajudar alguém. Os pregos que fixaram Jesus à cruz tinham 12,5 centímetros de comprimento. E depois da flagelação, e depois da colocação de Jesus na cruz, naturalmente que o corpo físico esvai-se até a morte, que eu chamo de deserção biológica. Essa fase da Semana Santa é interpretada por nós espíritas como a vitória real da vida sobre a morte, pela certeza da imortalidade e da reencarnação, que juntamente com a pluralidade dos mundos compõe o grande tripé no qual se apoia toda a lógica espírita. Porque a vida, a verdadeira vida em essência, ela só pode ser conceituada como o amor, calcado nos grandes exemplos da própria existência de Jesus, do amor que ele tinha pelo próximo e da valorização da vida, mas não vida compreendida entre o berço e o túmulo. Entre o berço e o túmulo nós temos uma existência. A vida verdadeira é no plano espiritual, de onde nós todos viemos e para onde haveremos de voltar quando o espírito deixar o corpo carnal. O quarto evento é o sábado da Aleluia, também denominado como sábado da vigília, que é aquele momento que vai desde a colocação de Jesus no sepulcro até a visita ao sepulcro por Madalena, e que já não encontra o corpo do Mestre. Lembremos que há uma intervenção profunda da espiritualidade superior, uma intervenção de Deus, neste aspecto do sepultamento de Jesus, porque rezava a tradição romana da época que todas as pessoas que eram mortas na crucificação, depois que o corpo era tirado da cruz, eram colocados numa vala comum. Mas Jesus não passa por isso, por mais esta humilhação. Porque Nicodemos e José de Arimateia, que eram homens influentes em Jerusalém, vão até Pilatos e pedem a ele o corpo do Mestre, para dar a ele um sepultamento digno, na melhor tradição judaica. E o próprio Pilatos faz isso para não cometer o segundo erro. Embora ele tenha sido muito advertido por Cláudia, sua esposa, de que ele não deveria soltar Barrabás e entregar Jesus. Por quê? Porque Cláudia, escondida de Pilatos, já havia frequentado algumas das pregações de Jesus e tinha o seu coração tocado pelos ensinamentos do Mestre. Mas o que devemos fazer nós nesta vigília pascal? Pensar, refletir. Refletir se não vale a pena abandonar o velho homem em favor do homem novo, tal como nos recomenda o apóstolo Paulo em sua carta aos Efésios.
Está lá nos versículos 22 e 23 do capítulo 4. Quando Paulo diz: quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, nesses 2 versículos, Paulo aponta 2 situações extremamente importantes para todos nós. Nos livrarmos do velho homem, cheio de erros, de pecados e imperfeições, e que todas foram adquiridas porque vamos sistematicamente nos enganando com as coisas da existência. E do outro lado, a renovação. Renovar, ficar novo outra vez. Porque, segundo Paulo, Deus, quando criou-nos em espírito, o fez baseado em justiça e santidade. Então, no silêncio orante do sábado da vigília pascal, ou sábado de aleluia, nós devemos buscar Jesus em espírito e verdade. E sempre agradecendo. Quanto à malhação do Judas, que acontece também no sábado, é uma tremenda injustiça humana. Nós não podemos fazer isso. E Judas resgatou com grande brilhantismo o seu ato infame da traição, infantil, ilusório. Foi enganado. Resgatou duramente depois de suicidar-se e durante 100 anos foi acolhido no plano espiritual por ninguém menos que a mãe de Jesus, que o visitava naqueles momentos dolorosos do seu remorso. E ele consegue remediar o seu grande engano quando retorna ao corpo carnal com a grande santa da Igreja Católica, que é Joana d'Arc. Nós também devemos lembrar que nós traímos Jesus, em maior ou menor escala, com a mentira, com a traição amorosa, com a corrupção, com o desamor, entre tantas outras manifestações humanas que atentam contra o Evangelho de Jesus. E finalmente nós chegamos no 5º evento, que é o domingo de Páscoa. Para nós, profitentes da doutrina dos espíritos ou doutrina espírita, nós não comemoramos a Páscoa, mas nós respeitamos integralmente as manifestações das outras religiões e filosofias de vida em torno do evento. Eu mesmo, na condição de avô, compro lá o ovo de chocolate para os meus netos. Mas do ponto de vista religioso, nós temos uma outra compreensão. E já foi dito pelos que me antecederam o significado de Páscoa do hebraico Pesach, que significa passagem. Aliás, são 2 os sentidos judaicos da Páscoa. Primeiro, a libertação dos judeus, ou dos hebreus, melhor dizendo, do jugo egípcio feito por Moisés. E um povo ingrato, porque enquanto Moisés foi ao Monte Moriá receber as tábuas da lei, durante 8 dias, foi o tempo que Moisés ficou lá, eles já fizeram um bezerro de ouro, já embriagaram-se, dançaram-se, voltaram toda a vida pagã. Inclusive com a idolatria da confecção do bezerro de ouro. E o outro significado, na tradição judaico-cristã, é a da ressurreição de Jesus no domingo da Páscoa judaica.
Então eu repito, nós não temos a comemoração, mas nós respeitamos a manifestação e não proibimos nenhum espírita de manifestar a sua participação na Páscoa, muito menos na Semana Santa. Agora, nós podemos interpretar a Páscoa judaica como a libertação, a nossa própria libertação. Nossa libertação da ignorância, das mazelas humanas. Uma libertação que, através do conhecimento, vai nos levar a um novo comportamento ético-moral. Nós devemos examinar sempre o que está por trás da letra. Devemos retirar o espírito da letra. O que significa tudo isso para nós? Por exemplo, a travessia do Mar Vermelho representa a nossa travessia nas dificuldades, para que nós alcancemos a verdadeira transformação. A Páscoa em si é a vitória da vida sobre a morte, do grande sacrifício em nome da verdade e em nome do amor. E Jesus demonstrou para a gente que os homens podem ser executados, mas as ideias jamais morrerão. Principalmente ideias renovadoras, como aquelas de Jesus, com grandes exemplos de amor ao próximo e de valorização da vida. Como a Páscoa cristã representa a vitória da vida sobre a morte, eu quero deixar firmado o conceito que aprendi no Espiritismo, que a vida só pode ser definida pelo amor, e o amor pela vida. Foi por isso que Jesus de Nazaré afirmou que veio ao mundo para que tivéssemos vida, e vida em abundância, isto é, vida plena de amor. Se na palavra Páscoa nós substituirmos o S pelo Z, nós teremos a palavra paz inicialmente, a sílaba paz, em seguida das outras duas sílabas. E que paz é essa? A paz de Jesus, que ele disse: minha paz vos dou, que não é igual à paz do mundo, à paz dos homens. E aí eu vou recordar aqui o nosso querido Nando Cordel: a paz do mundo começa em mim. Se tenho paz, com certeza sou feliz. Agradecendo a oportunidade e reiterando o meu apreço e meu parabéns à iniciativa da Secretaria de Educação de Camusim de São Félix, nesse diálogo interreligioso acerca de um tema extremamente importante para todos nós. Uma feliz Páscoa a todos. Que Jesus permaneça em cada coração.